Olá, turma! Vamos à nossa aula de arte, dia 31/8. Começamos o livro do terceiro bimestre, das páginas 394 a 397, e vamos falar dos gregos e romanos. Para iniciar, só para entender o que é a arte greco-romana, é a junção, o que tem em comum, na verdade, entre os gregos e os romanos. Ela também é conhecida como cultura clássica. Essas duas civilizações, Grécia e Roma, elas são consideradas a base cultural do Ocidente. Muitos dos modelos que temos hoje de democracia, literatura, entre outras, a própria arte mesmo, ela veio da Grécia. Então, a arte grega ela abarca todas as manifestações artísticas. O povo grego ele foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, porque eles não eram muito religiosos e eles acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo, diferente de outras civilizações mais religiosas. Então a arte grega ela passou pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada um teve a sua característica própria. A cultura greco-romana, né, como nós já vimos, considerado o berço da civilização ocidental. Sofremos grandes influências ainda dessa cultura na arquitetura, principalmente, como vamos ver ao longo da aula, das divisões dos períodos. O arcaico ele foi o primeiro, e uma das características é que sofreu grande influência da cultura egípcia. Então, as esculturas do período arcaico ainda são bem rígidas, elas ainda lembram muito as esculturas da civilização egípcia. Quando chega no período clássico, que também ficou conhecido como século de Péricles, que foi um período onde a anatomia, a escultura grega, ela se tornou mais livre, os elementos arquitetônicos. A gente vai ver essas diferenças um pouco mais à frente, principalmente na arquitetura. A arquitetura greco-romana, ela é grandiosa e, felizmente, podemos encontrar ainda nos dias de hoje exemplos e elementos da arquitetura que nós usamos até hoje, como colunas, os capitéis. Podemos observar e comparar o anfiteatro grego de Epidauro e o Coliseu. Vamos ver mais à frente. O Coliseu ela é uma dessas grandes construções, construída lá na Roma Antiga. Ela é considerada uma obra-prima da engenharia. É um anfiteatro que abrigava 50.000 espectadores e foi construído por ordem do imperador Vespasiano. Nele, as características principais da arte romana são os arcos, essas voltinhas aqui que a gente chama de arco de volta perfeita, e a abóbada. Os romanos eles aproveitaram muito da cultura dos etruscos, né? Cujo a arte ela era muito desenvolvida. Então, os romanos, além de já ter grande influência dos gregos, de outras, até mesmo dos egípcios, ainda tiveram dos etruscos também. Quando os romanos conquistaram a Grécia, ficaram fascinados com a sua arte e começaram a imitar os gregos. Daí resulta que muitas das características da arte grega elas são encontradas na arte romana também, que é o caso da mitologia. Isso também aconteceu. A arquitetura ela foi a maior das expressões artísticas dos romanos. As esculturas romanas elas são essencialmente cópias dos originais gregos. A pintura romana, classificada em 4 estilos, tem também toda a característica daquele colorido das paredes que os gregos usavam. Então a gente vê que assim não é uma cópia exata dos gregos. Os romanos eles se desenvolveram, mas pegaram o melhor da cultura para poder se desenvolverem. Os edifícios romanos eles foram feitos para receber grandes quantidades de pessoas. Por isso o tamanho, né, das construções gregas, entre eles o Coliseu. Para isso, desenvolveram a utilização dos arcos, né, que possibilita a ampliação do espaço. Já os romanos, eles construíram prédios maiores com diferentes características e finalidades. No Coliseu, eram praticadas lutas entre os gladiadores.
enfrentamento entre homens e animais, e fala-se até mesmo de batalhas navais. Já os teatros gregos eram construídos em meia-lua, que é esse aqui. Ele é diferente. Olha a diferença desse aqui, esse teatro grego, a estrutura dele já para o Coliseu. No caso de Roma, utiliza-se também as ordens de arcos que geravam a capacidade de serem construídos em qualquer lugar, diferente dos teatros gregos, que geralmente encontravam-se dispostas em colinas. Na arquitetura grega, a gente vai ver um pouco mais à frente, que os gregos eles usavam muito a coluna. Já os romanos, eles até utilizaram, mas acabaram fazendo mais o uso do arco e eliminaram boa parte das colunas que antes eram muito utilizadas na Grécia. Então, portanto, a arquitetura romana ela conseguiu ampliar o espaço, porque não tem tanta coluna ocupando o espaço, né, interno, e tornar os edifícios mais utilitários e funcionais, porque eles recebiam esses lugares, eram muitas pessoas que iam para assistir os eventos, né, os espetáculos, o que acontecia que tinha peças teatrais, lutas, como nós vimos anteriormente. Então, a arquitetura romana ela era baseada na funcionalidade, ela precisava ser funcional e não só bonita. Além da beleza, ela precisava ser funcional. Os espaços religiosos eram bem diferentes dos templos gregos, que ofereciam pouco espaço interno, pois foram construídos para serem locais sagrados e não um lugar para você ficar passando ou se acomodar. As características da arte romana: temos a influência da arte etrusca, influência da arte grega, o uso dos arcos e abóbadas, o colorido da arte, que já foi muito desenvolvida na cultura grega, representação realista da escultura. Aí tem uma curiosidade no livro de vocês. Você sabia que o Coliseu é o maior anfiteatro do mundo e um dos maiores símbolos da civilização romana? Ele também é chamado de anfiteatro flaviano, pois foi erguido durante a dinastia dos Flávios. Quem ordenou a sua construção foi o imperador romano Flávio Vespasiano, e seu filho Tito o inaugurou. Lá aconteciam inúmeros eventos, né, de entretenimento, as batalhas entre homens e animais, enfim. Então, esse Coliseu aqui que a gente está falando é localizado no centro de Roma, né, um monumento mais famoso da Roma antiga. Nós vimos essa curiosidade que foi construído por ordem dos imperadores Vespasiano e o Tito, que foi o filho dele e inaugurou. A construção levou cerca de 10 anos. E as suas arquibancadas desenvolvem-se em 3 pavimentos e são sustentadas por uma série de abóbadas, né, que é esse formato aqui, cujos arcos permitem a ventilação. Foi utilizado durante cerca de 400 anos. A concepção arquitetônica romana de teatro é diferente da grega, né, que preferiu o modelo circular ao invés do semicircular, como nós vimos lá, a diferença da arquitetura do teatro grego para o romano. Na herança etrusca, o senso de realismo fez com que os romanos investissem em construções mais racionais que fossem voltadas para a funcionalidade. É importante frisar isso, porque as arquiteturas romanas elas tinham a função de receber as pessoas, de receber eventos. A arquitetura grega não, era tudo mais voltado para templos. Então, o uso do arco. O arco, eu tô falando bastante do arco, porque esse modelo de arco aqui, gente, ele foi desenvolvido em Roma. Hoje a gente usa esse modelo até hoje, nas arquiteturas mais simples até as mais elaboradas. Antes disso, esse modelo aqui não existia, ninguém tinha usado ainda. Por isso, quando a gente fala do arco, um exemplo disso é essa construção aqui, né, criar uma forma de coletar água da chuva através do implúvio, o aqueduto. É muito parecido, inclusive, aqui com os arcos da Lapa, que também, há muito tempo atrás, tinha também a função de coletar água. Esses arcos, herança da arquitetura
romana. Então, os romanos também usavam colunas e arcos triunfais para homenagear seus heróis. Não pararam de usar de vez as colunas, né? Mas descobriram outros elementos e acabaram desenvolvendo. A questão das colunas para os gregos, eles usavam em todas as suas construções as colunas, e cada coluna pertence a uma ordem. Essa daqui, mais simples de todas, é a ordem dórica, que ela tem um formato simples. O capitel, que é essa parte aqui de cima, representa uma almofada de pedra. Sua simplicidade e severidade resultam em uma ideia de solidez e imponência. A ordem jônica já é essa daqui, que faz esse formato aqui diferente, que tem um ar singelo e delicado. A coluna representava o fuste mais fino com uma base decorada. Essa base aqui. O capitel, ele é formado por duas espirais unidas por duas curvas, que é essa daqui. Já a coríntia, ela é a mais elaborada de todas, que é essa daqui. E o capitel, que é a parte de cima, né, ela é formada por folhas. Exemplos de folhas, espirais simétricos, sugerem luxo e ostentação com riqueza de detalhes. É o mais complexo e detalhado que os tipos de colunas apresentados anteriormente, e foi muito mais utilizado em Roma, embora ele tenha aparecido na Grécia. Então, os gregos, eles contribuíram muito em relação às colunas e os temas religiosos, os quais os romanos se apropriaram dos deuses, conferindo novos nomes. Então, vários deuses que na Grécia tinham um nome, em Roma, para eles continuarem servindo os mesmos deuses, eles só trocaram os nomes. Então, podemos perceber as características gerais da arte romana: a grandeza de material, realçando a ideia de força. A arquitetura grega, nós vimos, né, que é a questão das colunas, a construção de grandes templos como o Partenon e outras edificações abriram caminho para uma grande efervescência cultural. Os templos constituem a maior representação da arquitetura grega. Seu objetivo maior era proteger a divindade que nele se encontrava. Para a construção de templos, seguiam-se modelos pré-estabelecidos pelas ordens jônica e dórica, que é o que nós vimos. Só para reforçar, né? A coríntia, a dórico e a jônico. A coríntia é sempre a mais detalhada. O estilo dórico. Do jônico aqui, o espiral, não sei se dá para ver. E a coríntia, olha, é a mais detalhada de todas. A base de como elas eram montadas, né, as colunas, eram partes, e elas só iam se encaixando até formar aquelas grandes colunas que nós vemos hoje, essas aqui, olha. O frontão, que é a parte que fica em cima, geralmente toda entalhada, ornamentada. É essa parte aqui de cima, que a gente chama de frontão. E as colunas, elas começavam a ser montadas assim. Cada bloco de mármore empilhado até finalizar no capitel. A mais significativa edificação da arquitetura grega, como nós vimos, né, são os templos. É característica por ser bem simétrico. Aí nós vimos a questão do teatro grego também, que a estrutura é diferente dos anfiteatros romanos, olha. Semi-anfiteatro, onde os espetáculos aconteciam no terraço, que é essa parte aqui de cima, ou no centro, diferente do antigo. Esse aqui é o Panteão de Atenas, que os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses, né? Uma das suas características é a utilização das colunas e a simetria. Além disso, voltando dos romanos, eles inovaram, falei isso, né, em relação aos arcos. Isso daqui já é Roma. Olha a diferença da arquitetura romana.
Tem até a coluna, tem até uma ordem aqui em cima, mas não é aquele exagero de colunas. Aqui tem uma realidade virtual, aqui do Templo de Atenas em Acrópole. Como ele seria se estivesse de pé. Hoje só tem as ruínas. Percebem que, apesar da sua grandeza, essa quantidade de colunas ocupa muito espaço. Então, a gente percebe que, diferente das arquiteturas romanas, onde o mais aberto possível era melhor, porque a ideia era que muita gente entrasse, ficasse. Na Grécia, esse já não é um propósito. Olha a quantidade de colunas que se tem aqui. Não era com propósito, com a finalidade das pessoas entrarem e frequentarem esses lugares, tá? Então, fechamos essa parte de gregos e romanos. Até a próxima aula e bons estudos!